Hoje, o Colégio London recebe um querido maestro Paulo de Tarso em comemoração ao aniversário da nossa cidade, São José do Rio Preto. Nós convidamos algumas pessoas especiais que fazem parte da história da cidade. E uma delas é o maestro Paulo, que veio aqui para esse bate-papo, nesse podcast com os alunos do colégio, um encontro muito especial, que será cheio de surpresas e de muito conhecimento. Muito obrigada pela sua presença, nós estamos muito felizes em recebê-lo aqui. Muito honrado pelo convite, professora Ludmila, professor Pedrinho, que foi meu professor durante 3 anos durante o colegial. Então, muito feliz de estar aqui e poder compartilhar o conhecimento com essa garotada inteligente aqui. Muito bom, estou muito feliz. Agora vocês vão ficar um pouquinho, então, com esse bate-papo com os alunos e o maestro. Hoje nós estamos com o Paulo de Tarso e nós vamos fazer um podcast com ele. Obrigado. Quantos anos você tinha quando você se apresentou como maestro? Nossa, quando eu me apresentei como maestro, primeira vez, eu tinha 17 anos. Eu estava aqui em Rio Preto, nós tínhamos um coral, temos ainda um coral, 4 vozes, que meu irmão formou em 85. Então, 17 anos, eu estava no ano de 1988, que eu sou de 71, né? E esse coral da Igreja da Redentora era um coral que cantava repertório sacro, que é a mesma coisa que dizer repertório religioso, um coral que se formou para a prática de música coral, mas assim, de um nível a 4 vozes, com repertório cantado em vários idiomas. Então, respondendo diretamente, eu tinha 17 anos, mas eu já tinha passado por muita coisa para chegar na regência. Eu tinha sido alfabetizado muito cedo em música, aos 6 anos, começado flauta doce, que é essa flautinha que está aqui na frente, piano aos 7, tinha começado a acompanhar coral infanto-juvenil aos 13, já estudava piano, já, como eu disse, desde os 7, então cheguei aos 17 anos já com uma boa formação, para dar a possibilidade de estar na frente de um coral e reger, preparar esse coral para se apresentar. Para cantar, né? Para cantar, exatamente. Muito bem, é isso mesmo. Aos 17 anos foi o primeiro momento que eu regi na vida. Qual, na sua opinião, a importância na música, a música no ambiente escolar? Puxa, essa é uma ótima pergunta também. Se dependesse de mim, eu ia fazer o que muitos cientistas já fazem através do uso da música, ou seja, a música como elemento complementar no cérebro das crianças ao longo de um processo de aprendizado. Significa dizer, tem músicas com conteúdos diferentes e a música pode ser uma ótima ferramenta para ajudar a concentrar em aula, a ter mais silêncio, a estimular a criatividade. Quando a gente executa música, os 2 hemisférios, né, as 2 partes do cérebro, elas funcionam conectadas assim, como a gente usa no termo científico, as sinapses cerebrais são aceleradas, ou seja, o cérebro está produzindo muito. Mas isso é positivo, muito positivo, desde que a música seja uma música boa. Você fala, mas como assim música boa, música ruim? Qual é o parâmetro para isso? Então, essa é uma discussão longa que não daria para explicar agora. Mas, de um modo geral, para o estudo, nós estamos aqui numa biblioteca, então quando a gente tem que ler em silêncio, que música que é essa que combina com esse tipo de atividade? É uma música mais serena, que deixa a atividade cerebral mais regular, mais estável. Não posso ter um samba nessa hora, não posso ter um rock, não posso ter um jazz muito improvisado com muita coisa, ou um chorinho, né?
Nem vou falar de funk e outras aí, né? Meu Deus. Músicas assim, regulares, uma música barroca, por exemplo, que no começo vocês até podem estranhar. Ah, essa música aí estranha, que eu não conheço, essa música chata, essa música que dá sono, aquelas coisas que a gente ouve num primeiro momento. Mas por que a gente ouve isso das pessoas? Porque as pessoas, na verdade, não é que elas não gostam, elas não conhecem. Porque quando elas passam a conhecer, elas vão entender que os conteúdos musicais são para horas variadas. Então, quando vocês chegam lá num culto, na missa, ou num culto evangélico, ou no momento que as pessoas estão lá se ligando a Deus, tem um tipo de música para isso. No momento que você vai fazer uma meditação, também tem uma música mais calma. No momento que você está numa festa, todo mundo está se divertindo, aí todo mundo está cantando, dançando, extravasando, rindo, conversando. Claro que é outro tipo de música. Então as pessoas têm que entender isso. Agora, a gente tem que se abrir da mesma forma que a gente está olhando aqui livros e literatura e conhecimento. Vocês têm aulas de uma porção de conhecimentos e vocês estão aprendendo o tempo todo. A música também. A música é como se fosse uma língua estrangeira. Vocês já estudam inglês. E se estudassem francês, espanhol, e se fosse uma outra língua como música? Porque a música sozinha tem uma linguagem própria. Só que a gente tem que entender os sinais. E tem que entender que os sons que a gente ouve, eles são todos grafados, todos escritos. Existe uma correspondência entre o som e a escrita. Tá? Então a música ela é importantíssima para o estudo, né? Ela ajuda em todos os sentidos. Se todos os jovens como vocês tivessem um esporte e uma arte e também estudassem música, poderiam até fazer dança, fazer escultura, fazer um trabalho artístico variado, mas se tivessem a música, eu acho que o mundo seria todo mais equilibrado, porque a gente extravasa a emoção, a gente trabalha a sensibilidade, a gente trabalha em grupo, a gente aprende a respeitar os outros, né? Então olha como é positiva a música, como tem tanta coisa boa. Seja ela vocal, instrumental, se você está fazendo solo, se está tocando em grupo, se está cantando em grupo, está aprendendo e vai aprender a apreciar uma obra de arte. Isso é muito importante, porque vocês vão crescer, vocês estão numa escola de excelência. Olha o nível da escola que vocês têm. Bacana, né? Quantos jovens na idade de vocês que não têm essa chance? Então, não desperdicem. Fala, meu amigo. Você gostaria de uma criação de uma orquestra na cidade de Rio Preto? Quais iam ser as dificuldades? Você falou criação de uma orquestra? Sim, criação de uma orquestra. Olha, esse é um tema polêmico aqui em Rio Preto. Isso é uma conversa antiga que existe com algumas autoridades, que existe com a imprensa, os próprios músicos. A gente tem hoje uma possibilidade de uma orquestra num nível que não existia há uns bons anos atrás. Eu tenho 52 anos de idade, quando eu tinha 15 anos eu já escutava essa história. O que falta, meu amigo, não dá para dizer que faltam músicos, não, porque tem muito músico bom que saiu de Rio Preto e que acabou não voltando, porque não consegue trabalhar aqui, não tem um salário, não tem uma orquestra fixa. Então, respondendo diretamente, o que precisa para isso é a autoridade criar as autoridades que eu digo, prefeitura, Câmara dos Vereadores, criar uma lei que possibilite a formação de uma orquestra concursada. Da mesma maneira que tem os funcionários da prefeitura que são concursados, eles passam por prova, os músicos também passariam por uma prova para se formar uma orquestra fixa, que ensaiaria. Todo mundo não trabalha todo dia? Então a orquestra também trabalha todo dia. Ensaia de segunda a sexta e toca sábado ou domingo, é assim. A gente ensaia sempre e vai executar música desde uma creche, um asilo,
né, para a PAI, para entidades beneficentes, até concertos em teatro para alunos, que são os concertos didáticos, né? Eu fiz isso muito na vida, eu sei o que é, e como as crianças ficam fascinadas quando tem uma orquestra na frente e se explicando aquilo, até os concertos de repertório que nós chamamos, que são os concertos artísticos, né? Então olha quanta coisa possível, né? Paga o músico trabalha para o município, trabalha para quem não pode ir ao teatro, que são as pessoas que estão impossibilitadas por problema de saúde, os alunos da rede pública e da rede particular, e ainda o público de um modo geral. Teríamos 3 categorias de concertos. Mas para que isso ocorra, as autoridades têm que querer fazer isso, né? Fazer um concurso. Custa dinheiro? Custa dinheiro. Mas será que a relação, o benefício do município não seria muito maior tendo uma orquestra? Então, resultado, nós não temos essa política de organização. Então, não tem uma orquestra fixa. Ah, mas então como é que você faz se você é maestro? Quando a gente consegue arrumar patrocínio, dinheiros de empresas, às vezes até a prefeitura, em um dado momento, ela paga um concerto. O concerto é quando você reúne os músicos, ensaia um determinado repertório e executa, via de regra, num teatro. Nós temos bons teatros aqui, temos um deles, 2, né, excelentes, né, o Teatro Municipal da frente da Faculdade de Medicina, que cabem aproximadamente 415, 420 pessoas, o que não é tão pouco assim, e o principal, que é o Paulo Moura, pelo menos para a música é o nosso melhor, fica aquele da Swift ali, da Represa. Aqui ele tem 916 lugares. Puxa, um teatro para mais de 900 pessoas, olha que maravilhoso, né? Então a gente tem os espaços, mas não tem a organização, a estrutura para gerir uma orquestra. Por isso que não tem uma orquestra fixa. Então a gente rege quando a gente consegue dinheiro e patrocínio para um determinado momento. Tá? Falando sobre um pouco o Instituto Musical Paulo de Tarso. Uhum. Bem, a importância de se fazer um instituto musical, e ele existe, no meu caso, o Instituto Musical que leva o meu nome, Maestro Paulo de Tarso, desde 2017. Foi ali nesse ano que eu tive a ideia de fundar um instituto musical para que a gente pudesse ter a oportunidade de trabalhar com alunos e alunas que quisessem estudar música a fundo, seja ela através da voz, de instrumentos, a parte de leitura e teoria que são fundamentais. Imagina vocês falando sem ler em português. Não é possível isso. Vocês leem e escrevem em português. Mas foram os 2 últimos processos que vocês aprenderam. Porque a gente aprende primeiro a ouvir, depois a gente aprende a falar. Por último, a gente aprende a ler e escrever. Então, no nosso Instituto Musical, a gente faz de tudo para as crianças e para os adultos também, né? Jovens e adultos, lerem, escreverem música, tocarem e cantarem. Só é possível num lugar que você concentre essa atenção, que você tenha muitas aulas individuais, algumas delas até em grupo, o caso do João, que é aluno nosso, tanto de instrumento quanto de voz. No caso da voz, ele é do coral dos meninos cantores, né? Isso é importantíssimo para a formação. Você fala, mas eu como menino não me vejo cantando. Será que não? Porque canta outras coisas, né? Canta o repertório que cutuca ali na internet, o repertório que às vezes os pais cantam em casa, que escutam. Então precisa só ter um pouco de estudo. A população brasileira, ela é muito talentosa, ela é muito musical. Pensem num país que é extremamente musical, é o Brasil. Mas em relação ao estudo de música é um pouco atrapalhado ainda. Não existe uma organização. Vocês têm o privilégio de ter uma escola que possibilite isso, mas por aí fora não é tão assim não. Tão bem organizado, né? Então o acesso a tudo isso. Por isso que eu fundei o Instituto,
para criar um centro de estudos sobre música. Da mesma maneira que tem uma escolinha de futebol, é um lugar onde se estuda o jeito de jogar futebol, se aperfeiçoa a parte física, a parte técnica, as dicas, a organização em campo. Não é assim? Qualquer esporte precisa de muito treino, mas a música também precisa de muito treino. E treina-se a habilidade instrumental, a habilidade dos dedos, ou aqui dos sopros, ou da própria voz, né? E se treina a habilidade de leitura, que é a parte cognitiva. Aí, com o tempo, vocês vão entendendo que faz sentido aquilo que vocês olham na partitura, combina com aquilo que vocês escutam, ou aquilo que vocês executam. E aí nós teremos chegado ao destino, ao final da história, que é tornar consciente essa correspondência entre grafia e som. Então olha como é importante, como faz bem para o cérebro a gente desenvolver uma atividade dessa. Então estão todos convidados a visitarem o Instituto Musical, que leva o meu nome, e que não está mais situado à Rua 15 de Novembro, e sim no novo endereço, faz um ano já, a Rua Jorge Tibiriçá, 3811, no bairro da Santa Cruz. Por isso que eu abri o Instituto Musical, para possibilitar esse estudo mais científico e aprofundado da música. Eu agradeço a oportunidade do Colégio London, através desse convite, me trazer aqui para falar um pouco da profissão de músico. É uma profissão fascinante, é uma profissão que eu não trocaria por nenhuma outra. Claro, tem profissões igualmente maravilhosas, cada um escolhe a sua profissão, a sua área de atuação. Música, para mim, é realmente, definitivamente a minha vida. Não me veria em outra possibilidade que não fosse música. Eu acho que é fascinante as pessoas conhecerem os conteúdos de música, que elas vão se descobrir em música, vão perceber que tem talento, sim, mas que esse talento tem que ser trabalhado, como qualquer outra atividade. Não adianta, às vezes, a pessoa ter jeito para a coisa, mas ela não se permitiu. E exige disciplina? Exige, mas qualquer atividade que vai se fazer precisa se trabalhar a disciplina. Então, música trabalha o ouvido, trabalha a coordenação, trabalha a parte de musculatura fina, trabalha os dois hemisférios do cérebro, estimula a criatividade, ela traz um bem-estar, porque também trabalha a sensibilidade, isso traz socialização, a pessoa cria o seu próprio grupo, passa a ter um prazer na realização musical, percebe que é possível aprender os sinais da música, e quando a pessoa descobre que aqueles sinais significam tais sons e começa a reconhecer o que ela escuta através da leitura, aí as pessoas ficam muito mais felizes, porque tem uma simbiose, tem uma correspondência que é muito gratificante. Então, se a música faz bem, ela tem que ser apoiada pelos pais, ela tem que ser apoiada pelos coordenadores pedagógicos, tem que ser apoiada pelas autoridades. Ela trabalha a sensibilidade, ela melhora o mundo ao redor, ela faz parte de uma vibração que ela é quântica, ela é levada de uma maneira que é até difícil de explicar. A gente precisa mais sentir e entender a importância, que com isso diminui violência, que com isso faz a pessoa se sentir melhor. Então, ela, ao invés de agredir, ela vai servir. Então, a música tem essa capacidade. Quando a gente conversa, muitas vezes a pessoa não presta atenção, mas quando você liga uma música, na hora as pessoas param tudo para prestar atenção, porque muda a frequência. Então, música é frequência. E essa frequência tem que ser positiva. A gente tem que escolher a música que tem uma boa sonoridade, que contribua, a música que tem um texto positivo.
E aí vai a dica para os pais não deixarem as crianças ouvirem qualquer música, com qualquer conteúdo, porque ela pode ser ofensiva também. Então a gente tem que ter essa peneira. E aí cabe aos pedagogos, aos pais, às autoridades, aos familiares, a gente cuidar, porque a música tem que ter a faixa etária devida. Uma criança não pode ouvir qualquer coisa, mas tem que entender o que está ouvindo também. Por isso que tem que ter orientação. Com orientação, tudo isso vai ficando claro. Então, a música faz bem, tem que ser apoiada. Estudem música. Orgulho de ser London.